Muito boa noite. Com certeza é uma alegria estar aqui novamente com vocês, é um privilégio e um grande prazer para mim. Me sinto em casa toda vez que eu estou aqui e certamente eu tenho sempre o desejo de estar com vocês. Sempre que eu venho para Curitiba, a grande Curitiba, eu anseio estar aqui, fazendo novas amizades, conhecendo novas pessoas. E, com certeza, um dos grandes privilégios que eu tenho e desafios, ao mesmo tempo, é de expor a palavra de Deus. E uma coisa interessante que o pastor Ari acabou de citar é o fato de nós estarmos sempre em conflito. Uma vez que nós procuramos avançar com o Evangelho, nós sempre vamos encontrar ou nós sempre vamos incorrer em oposição. Enquanto nós vivemos numa cultura pagã, nós estaremos imersos em conflito. Guarde isso. Você e eu estamos imersos numa cultura pagã. Logo, como cristãos, nós estamos em constante conflito com o mundo. Provavelmente, embora tenham havido situações difíceis, o personagem conhecido desse livro, Daniel, que nós vamos estudar hoje, ele passou por algumas situações antes da passagem atual. Ele e os seus amigos, eles passaram por algumas situações difíceis. Porque quando eles chegam na Babilônia, eles jovens, ali, na verdade, eles eram adolescentes, para vocês que têm por volta aí dos seus 13, 14 anos, esses homens chegam e já são colocados ali em algumas situações difíceis. Eles ganham uma bolsa integral para estudar na Federal da Babilônia, mas não pense que isso é algo bom, porque algumas das matérias ali que eles tinham diziam respeito ao estudo do futuro através de a adivinhação do futuro através de animais mortos. Então, realmente não era uma bolsa muito amistosa ou alegre. Mas eles estudaram, eles passaram por esse tempo. Eles não bateram o pé, não falaram, não, eu não vou, eu sou crente. Não, eles estudaram. Aí os nomes deles foram mudados. Para nós, brasileiros, isso não significa muita coisa. A gente entende que isso mudar meu nome? Tá bom, eu vou mudar. Agora, digamos que eu chegue para você, que está de vermelho e preto. Qual que é o seu nome? Amy. É isso? Agora o seu nome não vai ser mais Amy, vai ser Iemanjá. Vocês precisam ver a expressão da cara dela aqui. Embora talvez ela não compreenda muito bem quem seja Iemanjá, mas seria uma ofensa. Talvez para você, homem, ter o seu nome mudado para Mohammed. Talvez isso seria ofensivo. Agora, você consegue entender como alguém como Daniel, que ao ouvir o seu nome, ele é relembrado constantemente de que Deus é meu juiz? Isso era ofensivo. Agora, nem Daniel, nem Ananias, nem Misael, nem Azarias bateram o pé. Pode mudar o meu RG. A minha identidade continua em Deus. O Deus Yahweh que fez os céus e a terra. Só que aí tem uma situação que para nós parece algo banal, né? Não, a dieta. A dieta, tudo bem, mudar. Não. Porque às vezes passa desapercebido que o momento de refeição para o babilônico era também um momento de adoração aos seus deuses. E aí Daniel e os seus amigos falam, não, isso não. Isso a gente se recusa. Mas não foi um punho cerrado para Nabucodonosor. O texto vai dizer, se você olhar no capítulo 1, que o chefe dos eunucos achou graça. Um ímpio achou graça diante de exilados. E esse homem arrisca o pescoço por causa desses, não me leva a mal, mas esses adolescentes que fediam a leite aqui. Para você ver como é que esses jovens já eram sábios, já eram amistosos, eles não eram crentes chatos. Esse homem arrisca o próprio pescoço por causa deles. É
É uma situação difícil, mas ainda assim não é algo assim alarmoso. Aí a gente tem o capítulo 2, um capítulo que às vezes a gente não se lembra muito bem dele, né? Nabucodonosor tem um sonho, tem uma situação tensa, ele ameaça os sábios que não estavam conseguindo descobrir o sonho e nem, obviamente, interpretá-lo. Aí Daniel, ele pede um tempo para Nabucodonosor dá esse tempo para ele e ele agradece ao Deus dos céus pela possibilidade de interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ainda assim, o capítulo 2 termina bem. Se você olha para o finalzinho do capítulo 2, você vai perceber que Nabucodonosor, ele engrandece, né? O versículo 47 fala que o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios. Parece que Nabucodonosor foi convertido aqui, né? Aí ele engrandece a Daniel, e a pedido de Daniel, versículo 49, ele coloca Sadraque, Mesaque, aqui ele já está usando os nomes babilônicos, né? Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abdinego, já coloca eles para trabalhar no funcionarismo público. Eles estão bem, parece que a situação até aqui não foi nada difícil. Só que ao chegar no capítulo 3, a situação da adoração da estátua, que nós vamos ver agora, fica claro para eles que estamos imersos em uma cultura pagã e por isso nós estamos sempre em conflito com este mundo. Se você não abriu, abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 3. Eu quero ler com vocês o texto inteiro e depois a gente vai destrinchando o texto em 2 pontos que eu vou lidar com vocês. Então, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte, a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. Ó Senhor, ó rei, o Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles,
prostrem-se e adorem a imagem que fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas a ruínas. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Vamos orar? Senhor Deus, Tu que és soberano sobre todos os reinos da terra, assim como o Senhor esteve com os Teus servos, Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha ardente, Te pedimos, esteja conosco neste momento. Dá-nos corações firmes que não se curvam diante dos ídolos desse mundo, mas que confessam com ousadia que só o Senhor é Deus. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra e faz-nos compreender que a verdadeira liberdade está em Te obedecer, ainda que o fogo arda ao nosso redor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Eu vou dividir o texto em 2 pontos apenas, e o primeiro é este: vivemos numa cultura pagã. Estamos sempre em conflito. Vivemos numa cultura pagã, vírgula, estamos sempre em conflito. Isso aqui vai dos versículos 1 a 13. Olha comigo de novo os 3 primeiros versículos, presta atenção. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O que é essa cena? Se você se recorda, capítulo 2, provavelmente isso aqui é uma autoafirmação, essa estátua é uma autoafirmação dele mesmo. Não tem como você não relacionar, se você virar a página da sua Bíblia para o capítulo 2, você vai lembrar daquela estátua de camadas, lembra? A parte de cima da estátua, ela é de ouro, depois ela é de prata, depois de bronze, de barro. Você está lembrando dessa estátua do capítulo 2? A primeira parte, que é a parte de ouro, ela representa aí a própria Babilônia. Provavelmente, a estátua do capítulo 3 seja uma imagem do deus Nebo, ou seja, a figura do próprio Nabucodonosor, como querendo dizer, a Babilônia vai permanecer para sempre. Por isso que a estátua é toda de ouro e não de camadas diferentes. Só que essa estátua, ela é claramente uma intenção de contrariar aquilo que Daniel tinha acabado de interpretar no capítulo 2, justamente dando a entender que a Babilônia nunca iria cair. Agora, você já reparou que onde que essa estátua foi levantada? Olha aí na sua Bíblia. Na planície de Dura, local onde provavelmente foi levantado outro grande símbolo da autonomia humana. Que local é esse aqui do capítulo 3? Você está na Babilônia. Você lembra de uma torre que foi erigida em Babel? É o mesmo lugar. Coincidência, né? Aí Nabucodonosor, ele promove essa grande cerimônia, uma espécie de inauguração. E aí nos versículos 4 a 6 a gente lê o seguinte: Nisto o arauto proclamou em alta voz: Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Muito provavelmente, isso aqui é um evento com todos os políticos para testar a fidelidade ao rei. E aí você, como ávido leitor da Bíblia, está se perguntando, peraí, cadê Daniel? Será que Daniel se curvou? Deixa eu dizer logo de cara, não, tá? A Bíblia não fala onde está Daniel. Para isso existem duas possibilidades. Uma, ou ele não estava lá, viajando, cuidando dos assuntos políticos em outros locais do reino, ou ele estava lá, mas a posição dele era tão alta que isso não era exigido dele. Tamanha a posição que ele ocupava. A lealdade era exigido apenas de posições menores, aí, como por exemplo os amigos de Daniel, que ocupavam cargos menores aí do funcionarismo público da Babilônia. A gente sabe que Daniel não se curvou. Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 6, ele orava com a janela escancarada, voltada para Jerusalém, e por isso ele foi jogado na cova dos leões. Agora, o que é importante a gente lembrar aqui é por que os judeus foram dominados pela Babilônia e levados para o cativeiro. O que a gente sabe é que eles colheram o que eles plantaram. Tá bom, por que eles foram para lá? Se você lê o Antigo Testamento, desde Gênesis até o reino dividido, antes do cativeiro, você vai ver que Deus falou vez após vez que isso iria acontecer se a idolatria persistisse no meio do povo. E eles foram levados escravos para a Babilônia por se curvarem a outros deuses com frequência, seja no reino do norte, seja no reino do sul. Agora, a minha pergunta, você que está lendo o texto aí, quantos ficaram em pé nessa cena? Olha aí dos versículos 7 a 12. Responda para mim, quantos ficaram em pé? 3. Agora, qual a nacionalidade deles? Eles eram judeus. Pergunta, só tinham
3 judeus nessa cena? Todo o povo judeu que foi para o cativeiro estava lá prostrado. Se eles já se curvavam a outros deuses quando eles eram livres, quanto mais agora, sob o risco de perder a vida. Você já reparou que resistir ao pecado quando os amigos cristãos já cederam ao pecado é bem mais difícil? Ainda existem coisas graves, eu estou colocando entre aspas aqui, tá? Que a gente concorda que são pecados e a gente fica longe. Mas tem coisa que muito crente já não acha que é errado, porque já está fazendo igual ao mundo. E se você não fizer, você é o tal do esquisito. E fica cada vez mais difícil seguir a Deus. Mas e os babilônicos? Eles não tinham uma única religião? Não. Não era exigido que você largasse o seu Deus e adorasse a um outro Deus apenas. Eles eram politeístas. Seria mais ou menos o seguinte: eu não estou pedindo que vocês adorem os meus deuses, né, os deuses babilônicos, ao invés do seu Deus. O que eu estou pedindo é simples: adorem aos deuses babilônicos além do seu Deus. Ele estava deixando claro que eles tinham permissão para adorar o que eles quisessem, mas a lei exigia que eles tinham que afirmar publicamente a religião e os valores oficialmente estabelecidos pela Babilônica. Presta atenção, seria o equivalente ao que a gente ouve hoje em dia. Eu não estou pedindo que você abandone a sua perspectiva bíblica de casamento, de aborto, de homeschooling, de LGBTQ+. Eu só estou exigindo que você endosse e até participe da redefinição dessas questões. Ou você vai ser acusado de crime de ódio, de violação dos direitos civis e assim por diante. Você percebeu como é que é sutil? Pode continuar aí na sua igreja cultuando, desde que você apoie as nossas causas. Não tem problema com muitos pontos de vista diferentes. É igual aquilo que a gente tratou na escola dominical. Cada um tem a sua verdade. Você percebe como o pecado é o mesmo, ele só muda a carcaça? Nós lutamos com isso. Não porque a gente não ama a Deus, nós amamos a Deus, mas a gente também tem determinados amores por coisas do mundo. A nossa luta, queridos, é a mesma de Davi no Salmo 16. Senhor, me ensina a temer somente ao teu nome. Eu não sei se vocês sabem, mas o pecado mais citado no Antigo Testamento é a idolatria. E foi o que quase todos nessa cena aqui fizeram. E talvez você esteja perguntando, por que você escolheu essa passagem para pregar hoje? Eu não tenho imagem na minha casa, eu não me prostro diante de nenhum ídolo, eu não sou idólatra. Queridos, não pense na idolatria clássica aqui do nosso país, com imagens, com estátuas, pessoas se curvando, né, nesse país romanista como o nosso. Quando a gente troca Deus por qualquer outra coisa, quando é a nossa vontade que impera ao invés da vontade de Deus, porque a gente não ama a Deus por completo, nós estamos tendo uma determinada dificuldade com o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Você não precisa de uma estátua para ser um idólatra. E não precisa ir longe. Não, eu vou à igreja, eu ouço as pregações, ouço pregações na internet, mas eu só não gosto de ouvir que tem coisa errada na minha vida, porque quem cuida da minha vida sou eu. A vida é minha. Será que é isso que Deus nos manda fazer? Se você frequenta, por exemplo, essa igreja e não quer que a sua vida mude, com toda a liberdade que eu tenho com seus presbíteros, deixa eu dar um conselho para você: procura um clube. Igreja é um corpo. Um interfere no outro, sim. Um ajuda um outro, sim. Senão você pode riscar todas aquelas passagens do Novo Testamento que fala uns aos outros. Repara que a cultura ela já entrou tão fundo em nós que a gente não tem muitas vezes o costume de
discipular, de aconselhar, de ajudar, de orar uns pelos outros. A gente só faz isso geralmente quando a coisa está feia, quando o bicho está pegando, quando a nossa casa está caindo. Deixa eu te dar uma sugestão. Use esse aparelhinho aqui, que muitas vezes nos distancia de Deus. Use esse aparelho aqui para o bem. Pega o seu WhatsApp, não agora. Pega o seu WhatsApp depois. Não sei se vocês têm uma lista de membros. Isso seria interessante de ter, com foto. Para você poder ver a pessoa. Manda uma mensagem, fala, pelo que eu posso orar por você hoje? Você vai ficar surpreso de receber uma resposta. Aí o que você tem que fazer quando você receber a resposta é orar, tá? Não fala assim, depois. Não, ora na hora. Para o que você está fazendo, lê aquilo que a pessoa pediu e ora. Mas você vai ficar surpreso quando você vai começar a receber mensagens também. Pelo que eu posso orar por você? Essa é uma maneira da gente evitar a idolatria. É nós estarmos juntos. Deixar o individualismo mundano que muitas vezes entra na igreja, de colocar Deus em primeiro lugar. Esse episódio da estátua de Nabucodonosor nos ensina algo muito importante sobre isso. A passagem não apenas mostra que a gente está em conflito, em guerra com o mundo, mas revela também a natureza dessa guerra, desse conflito. Esse episódio nos mostra que nós estamos envolvidos num conflito por adoração. Uma guerra pela nossa lealdade, uma guerra pela nossa obediência. É uma batalha espiritual, uma posição entre dois princípios. O princípio do amor a Deus e do amor aos ídolos, que acontece no coração de cada um que já nasceu de novo. O que está em jogo é a quem nós vamos ouvir, a quem nós vamos nos dedicar, a quem nós vamos obedecer. E aí quando, eu gosto de usar os nomes hebraicos deles, quando Ananias, Misael e Azarias, eles ouvem a palavra do arauto, gente, eles estavam diante dos homens mais poderosos da sua época. E eu não estou falando só do seu país. A Babilônia era a potência mundial da época. Eles estavam pressionados por causa da autoridade que está diante deles. Eles também estavam envolvidos nessa atmosfera cerimonial, aqui criada para incentivar a desobediência. Tem uma orquestra pronta para isso, para deixar evidente quem vai desobedecer. Eles também estão no meio de uma multidão no qual muitos dos seus irmãos judeus estavam presentes, que em massa se dobrariam diante da estátua de Nabucodonosor. Pessoas que estavam sujeitas à pressão da popularidade. Então repara que esses homens estão debaixo de muita pressão. O domínio do rei da Babilônia, eles estão sujeitos à violência, sabendo que se eles não se curvarem, eles vão direto para a morte. Essas são só algumas estratégias que o mundo usa para nos incentivar a desobedecer a Deus. Talvez você até consiga pensar em outras estratégias que você recebe de vez em quando, para que você desobedeça a Deus. Agora, o interessante de notar é que essa foi a primeira vez que, ou os amigos de Daniel, ou Daniel, foi a primeira vez que há um episódio de reação. Antes, no capítulo 1, eles agiram. No capítulo 2, eles agiram de novo, mas agora tem uma ideia de reagir. Quando eles foram matriculados lá na Federal da Babilônia, quando os nomes foram trocados, eles não reagiram. A dieta do rei lá, contrária à lei judaica, eles rejeitaram fazendo um pedido educado. Eles não cerraram o punho, eles não se rebelaram. Aí eles se tornam funcionários públicos, começam a trabalhar para o bem da cidade, da nação. E isso é importante para nós, por quê? Porque essa é a primeira postura que Deus quer de nós, enquanto no mundo. É uma postura de colaboração. O ímpio, queridos, também foi feito à imagem de Deus, tá? Lembre-se daquilo que foi orado antes. A diferença entre nós e os ímpios é a graça. Tira a graça que é de Deus, não do seu coração,
A gente está na mesma situação que eles. O ímpio também foi feito à imagem de Deus. No mundo que vivemos existem diversos elementos que glorificam a Deus. E por isso nós não devemos reagir de maneira imediata com agressividade em relação ao mundo. E por favor, pais, ensinem isso para os seus filhos. Eles precisam saber reagir quando seus colegas de escola são contrários à fé deles. Eles não vão ser amordaçados, eles não vão ser jogados numa fornalha de fogo. Seus filhos não precisam reagir. Eu digo isso porque geralmente quando a gente enfrenta algum tipo de perseguição na nossa cultura, a gente já diz de cara, sem avaliar, não, eu estou sofrendo por causa da minha fé. Quando a cultura se volta contra nós, a gente pensa, bom, eu sou fiel a Deus, né? Estou sendo fiel a Deus e agora o mundo está contra mim. É possível que isso seja o caso? Sim. Mas nem sempre os nossos sofrimentos no mundo acontecem por causa da nossa fidelidade a Deus. Muitas vezes, os nossos sofrimentos é porque a gente não é sábio. Porque nós fazemos escolhas erradas. Porque nós não somos prudentes em relação ao mundo. Porque a gente não pede a sabedoria lá de Tiago 1 para Deus. E a gente age conforme a nossa própria cabeça. Às vezes a gente fala quando a gente deveria ficar calado. Nós brigamos quando a gente deveria aprender a negociar. Ou ainda, nós usamos canhões quando só um estilingue estaria bom. Gente, isso é falta de sabedoria, isso é falta de prudência. Para isso, existe o livro de Provérbios. Junto com a sua devocional, um desafio que uma vez eu aprendi do meu tio Carlos Oswaldo, que vale muito para nós hoje. Eu queria deixar esse desafio para vocês. Todo mês que tem 31 dias, leia um capítulo por dia de Provérbios, junto com o seu devocional, não troque. Leia em adição. Você vai perder não, você vai investir uns 5, 10 minutos da sua vida lendo esse livro. Aí quando eu voltar daqui a um ano, você me fala se você vai estar mais sábio ou mais ignorante diante de Deus se você cumpriu esse desafio, tá bom? Muitas vezes é nossa falta de sabedoria, nossa falta de prudência. A gente não está sendo perseguido por causa da nossa fidelidade a Deus, mas é por causa da nossa falta de sabedoria. E Deus também deseja que nós sejamos sábios e prudentes, mas também Ele deseja que nós sejamos criteriosos e perspicazes, que nós consigamos discernir quando a postura de colaboração não é mais possível. Repara que esses 3 homens, eles estavam atentos. A universidade, a mudança de nomes, os cargos de funcionários públicos. Eles disseram, ok, nós vamos trabalhar para o bem desse país, dessa cidade. Só que quando Nabucodonosor exigiu que eles ficassem em pé diante da estátua, aí sim eles reagiram contra Nabucodonosor. Eles foram criteriosos, souberam distinguir os limites da colaboração e da reação para com o mundo. Vivendo no mundo, mas não atendendo às demandas do mundo. Porque Deus exige que eles vivam ou que eles vivessem assim. E quando não for possível, queridos, Deus exige que nós sejamos fiéis e corajosos. Imagina a cena de novo, gente. Eu sei que para vocês, curitibanos, isso é difícil, mas imagine um dia de calor, tá? Calor intenso, sol forte batendo naquela imensa estátua de ouro reluzindo, todas as autoridades políticas ali à sua frente, orquestra pronta, esperando o sinal do maestro. E quando Nabucodonosor sinaliza para ele, a orquestra começa a tocar, e como num exercício militar, todos se prostram. E só ficam em pé aqueles 3 jovens. Você que tem mais tempo de igreja, você já ficou em pé na igreja quando estava todo mundo sentado? Eu já fiz isso, é muito ruim. Agora imagina a cena, gente. Ananias, Misael e Azarias. Imagina o que eles sentiram nesse momento. Tentados a... Não, peraí. Não, eles ficaram em pé.
Essa é a atitude esperada do cristão quando existe uma disputa do mundo para ganhar a nossa fidelidade e a nossa lealdade. Aí, os invejosos, sempre tem invejoso, que não gostavam, dos exilados de Judá, imagina, estavam vendo aqueles exilados com cargos públicos. Eles foram lá e deduraram aqueles 3 para o rei. E aí a gente vê o nosso segundo ponto. A gente vê neles a lealdade e fidelidade a Deus. A lealdade e fidelidade a Deus, meu segundo ponto, isso vai dos versículos 14 ao 30. Presta atenção no versículo 14, acompanha comigo até o 18. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Isso aqui é fidelidade a Deus. Porque eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Eles não tinham lido o final do capítulo ainda, estava sendo escrito. Mas eles sabiam que Deus estava no controle da situação. E isso para eles era o suficiente. Nabucodonosor já tinha esquecido do capítulo 2, do Deus que revela mistérios, quando ele fala: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, já que eu citei o capítulo 2, para você, principalmente para você que conta histórias para crianças, você que dá aula para criança, ou pais que têm esse costume saudável, deixa eu só fazer uma pequena exortação que valeu muito para mim. Quando você estiver contando uma história, lembre-se de apontar para o personagem principal, e ele é sempre Deus. Se você reparar no capítulo 2, a gente geralmente lê uma passagem dessa, e eu já vi pregações, quando fala que Daniel foi orar lá com seus amigos, fala assim: tá vendo? É isso aqui que Deus quer de nós. Deus quer que oremos, e construiu a pregação em cima disso. Isso aqui é uma aplicação possível. Nós temos que orar junto com outras pessoas e está tudo certo, mas isso não é o ponto central. O ponto central aqui do capítulo 2 é quando Daniel, no versículo 28, fala: tem um Deus nos céus que revela mistérios. Isso aqui é o ponto central. É sempre Deus. Nunca o ser humano. E eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam confiantes. Mesmo diante dessa ameaça de Nabucodonosor: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E os 3, é interessante aqui, quando você lê no original, você vai, porque a impressão do português que dá, principalmente numa cultura como a nossa, que eles estão: rei, a gente não vai não, fica sabendo. Não, gente, não. A resposta deles foi respeitosa. Eles falaram mais ou menos o seguinte: rei, a nossa lealdade a você vai até aqui. Daqui para frente, o nosso rei Yahweh, ele é único. É o tipo de resposta que você, jovem, que namora, vai dar para sua namorada: não, isso aqui a gente não pode fazer. Eu amo você e é por isso que a gente não pode fazer isso. Principalmente porque eu amo a Deus acima de tudo. Ou a resposta que você vai dar para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, falando: não. Eu não vou omitir isso aqui. Isso é errado. Eu temo a Deus em primeiro lugar. Ou quando aquela sua amiga chega para você e fala assim: é o seguinte, não fala para ninguém, tá? Você já interrompe a pessoa aí. Peraí. Você vai me falar alguma coisa sobre você? Aí tudo bem. Agora, se você vai falar alguma coisa sobre uma outra pessoa, sobre um terceiro, e eu não posso falar,
Aí não, porque fofoca é pecado. Aliás, fofoca é um câncer que destrói igrejas. É não negociar aquilo que é inegociável. A nossa lealdade e fidelidade a Deus está acima de todas as coisas. E é com essa disposição de pagar o preço que muitos dos quais o mundo não era digno, que o mundo era digno, né? Não foram libertos. É só ler Hebreus 11. O mundo gospel diz por aí, né? Eu não vou morrer enquanto eu não ver a promessa cumprida. Falei assim, lê lá Hebreus 11. Um monte de gente morreu sem ver a promessa cumprida. Felizmente vocês não cantam esse tipo de música aqui, ainda bem. Mas está cheio de lugar que canta. Muitos não foram libertos. Tem um homem na história da igreja que foi discípulo do apóstolo João, né, Policarpo de Esmirna. Ele foi morto em 155 depois de Cristo. Ele era um pastor muito querido, muito respeitado. E ele era perseguido, estava sendo procurado por ser cristão. E aí, quando não acharam ele, começaram a perseguir as suas ovelhas, né, os seus membros, os membros da sua igreja. E aí, quando ele percebeu que a coisa estava ficando feia, ele se entregou às autoridades. Ele tinha 86 anos e colocaram ele para ser queimado vivo. Só que antes de ser queimado vivo, existia aquela ideia, negue ao seu Deus, porque é isso que eles queriam. Eles não queriam simplesmente matar, eles queriam destruir a fé cristã. Então, se ele negasse a Deus, imagina, né, o grande Policarpo, pastor de uma congregação, negasse a Deus, provavelmente ele ia levar muitos com ele, né, nessa ideia. Então, com 86 anos, colocaram ele lá num poste cheio de lenha embaixo para queimá-lo, e eles falaram, se você negar a sua fé, você vai se salvar. E aí ele fala uma das frases mais bonitas, uma das mais bonitas da história da igreja. Por mais de 80 anos eu tenho servido a Deus e Ele nunca me desagradou. Como que eu vou blasfemá-lo agora? O que aconteceu quando esses três fizeram a mesma coisa? No que a fidelidade desses três resultou? Nabucodonosor ficou tão furioso que ele manda acender a fornalha 7 vezes mais quente do que de costume, é o que a gente lê no versículo 19, a ponto de queimar, de matar os soldados que jogaram os três na fornalha. Eles não foram libertos das consequências de terem sido fiéis a Deus, eles foram jogados na fornalha. Entenda, eles não sabiam o final do capítulo. Então, na cabeça deles, o que eles estão falando um para o outro? Valeu. Foi boa a nossa caminhada. Nos vemos com o Senhor. Agora a gente vai morrer. Provavelmente é isso que está passando na cabeça deles. Entenda, Deus não livrou esses 3 jovens das consequências desconfortáveis da fidelidade a Deus. Eles foram amarrados, eles estão diante da morte. O caminho da fidelidade a Deus não é garantia de uma vida livre de problemas. Não é garantia de uma vida tranquila, ainda que esse mundo gospel fale outra coisa. Ouçam esse púlpito de pastores, de presbíteros, que ainda que pecadores, têm sido fiéis à palavra de Deus. Ouçam esses homens enquanto eles são fiéis à palavra de Deus e eu espero que isso não mude. A gente não tem que se surpreender se a nossa fidelidade a Deus nos encaminhar para uma fornalha ardente, talvez não física. A gente não deve se espantar se por causa da nossa fidelidade a Deus, as fornalhas deste mundo forem acesas 7 vezes mais do que o normal. E o interessante é a ironia que tem aqui, eu não sei se você percebeu. Os homens que obedeceram o rei com R maiúsculo, os homens que obedeceram o rei com R minúsculo, levando os 3 jovens na fornalha, o que aconteceu? Eles morreram. Aqueles que desobedeceram o rei com R minúsculo, viveram, porque eles estavam obedecendo o rei com R maiúsculo. Qual que é o princípio que Jesus estabeleceu em Mateus 16, 25? Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem quiser perder a sua vida por minha causa,
vai achar. Não é garantia, de novo, de que Deus vai te livrar, talvez, da morte. Não é garantia. No momento em que a gente está aqui, eu tenho um irmão que está lutando contra o câncer. Eu não tenho garantia nenhuma na Escritura de que Deus vai curar o meu irmão. Aliás, Deus não é obrigado a curar o meu irmão, mas eu oro pedindo a cura. Nós oramos pedindo a cura, assim como você deve fazer o mesmo com os seus entes queridos, os seus amigos. Mas não existe uma garantia na Escritura de que Deus vai salvar o meu irmão. Ele pode. Se ele fizer, a gente vai glorificar a Deus. Se ele não fizer, nós devemos glorificar a Deus. E o que aconteceu aqui com esses jovens? Como a gente lê lá em Hebreus 11:34, pela fé eles extinguiram a violência do fogo. Eu gosto dessa frase. O fogo queimou só as amarras. Gente, eles estavam amarrados, eles foram lançados lá dentro. Imagino que eles devem ter quicado lá, pá, pá, deve ter doído. Só que o versículo 25 vai falar para a gente que eles estavam andando e estavam soltos. E o versículo 27 fala que não tinha nenhum dano para os seus corpos. E mais, o milagre foi testemunhado por pessoas que não temiam a Deus. E isso é interessante. Nabucodonosor, quando ele olha para a situação, ele fala, olha, eu estou vendo 4 homens desamarrados, eles estão ilesos, eles estão andando ali pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Nabucodonosor quase acertou. Ele errou pelo artigo indefinido e pelo plural. Não era um filho dos deuses, mas era o filho de Deus, com D maiúsculo. E de novo, eu quero destacar que a presença de Deus é sempre a mais gloriosa em qualquer história da Bíblia. Não termine olhando para uma passagem como essa, falando da fé dos 3. Você tem que falar a respeito de Deus. Agora, o que nos possibilita vencer o mundo é simplesmente a presença de Deus e não a nossa força, porque Ele venceu o mundo. Ele não é um personal trainer falando para você assim, vai, continua, vai. E aí você fala assim, vai, você não sabe o que eu estou passando? Não. Jesus venceu o mundo, Jesus suportou aflições, Jesus foi tentado, Ele sabe pelo que a gente passou e por isso Ele está do nosso lado nos incentivando. E Deus faz isso especificamente, pasme, para que nós preguemos o Evangelho. Para que nós testemunhemos nesse mundo, como diz Mateus 28. Quando Deus fala para você ser testemunha nesse mundo. Como Daniel foi diante do rei, como os amigos de Daniel foram diante do rei. Ele está falando aqui que eu estou com você, mesmo quando o cerco apertar. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem desculpa, queridos, para falar o seguinte, Senhor, eu não sei se eu vou falar direito sobre o Evangelho. Eu não sei se eu vou usar as palavras certas. Para. Primeiro, você já foi alcançado pelo Evangelho? Então você tem que saber o Evangelho que te salvou. E pasme, isso tem que estar na ponta da sua língua. Segundo, quem está com você ao seu lado é nada mais, nada menos do que o Criador do universo. Então não importa se você não é tão eloquente para falar, se você conhece muito ou pouco, fale do Evangelho. Fale do amor de Deus para o pecador. Mostre ao pecador que ele é pecador, que ele está separado de Deus desde Adão e que sem Cristo ele está rumando para o inferno. Não alise para o ímpio, mas aí mostre a graça do sangue derramado na cruz por nós pecadores. E deixa o resto com Deus. Como diria um amigo meu, se essa pessoa não nascer de novo, fica tranquila. A sua pregação do Evangelho foi 100% eficaz. Porque a pregação serve não apenas para salvar, mas para condenar. Não é seu papel convencer. O seu papel é pregar de forma fiel o Evangelho. Aí, no fim da história, nos versículos 28 a 30, esses incrédulos ficam encantados com Deus
E isso resulta em atos de generosidade, né, para com o povo, o que na teologia nós chamamos de graça comum. Ou seja, quando seres humanos que não temem a Deus fazem coisas benéficas para quem teme a Deus. Lembra da saída do povo no Egito? Lembra que eles deram um monte de ouro para o povo, de forma que quando eles foram fazer o bezerro de ouro, Arão teve que falar, chega, já tem muito. Deus não faz só com que o seu nome seja glorificado, mas Ele cuida de cada uma das nossas necessidades quando nós estamos seguindo a Ele. Ele está sempre presente. Eu quero terminar aplicando com vocês alguns pontos que eu acho que são relevantes para nós. O que é o mundanismo? É quando nós aceitamos padrões de vida que são parecidos aos do mundo, enquanto a gente diz que somos cristãos. A gente não abandona o cristianismo, mas a gente começa a se acomodar com determinados padrões do mundo. Isso aqui não tem tanto problema. Não, isso aqui não está... Você está exagerando, né? Não precisa ser tão assim, tal. Quando a gente, no fundo, sabe que isso é contra Deus. E eu não estou falando de pecados absurdos aqui, tá? Mas de coisas sutis, que Satanás vai fazendo entrar pelas telas planas que nós temos na nossa casa, sejam elas pequenas ou grandes. Ou aquela pessoa que fala coisas pesadas, piadas, naquele determinado grupo de WhatsApp, que a gente continua lá. De vez em quando a gente dá uma risada aqui ou uma risada ali. Não, pastor, eu não estou nesses grupos. Mas às vezes, a gente está no grupo de crente e tem determinadas piadas que vão contra Deus. Deixa eu falar de um momento em que eu fui exortado na minha vida por uma colega de turma no seminário. A gente estava tendo aula com o nosso professor Helder Cardim, sobre educação de adolescentes, se eu não estou enganado. Adolescentes ou jovens, ou mocidade, era alguma coisa assim. E a gente estava estudando os vários grupos existentes naquela época. Eu sou mais antigo, tá, gente? Naquela época, um dos grupos que a gente estava estudando eram os emos. Lembra disso? E aí depois entrou o que antes era um assunto meio... né? Que eram aqueles que se simpatizavam pelo mesmo sexo. E aí você pode imaginar, isso aí geralmente são os homens que fazem, né? Aquele grupo do fundão, eu não estava no fundão, tá? Mas eu estava sendo complacente, eu estava rindo daquelas piadinhas que se faz com esse determinado grupo LGBT. Eu estava rindo. Estava acabando o assunto, a gente já ia para um outro grupo, e essa minha colega abençoada levantou a mão e falou, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Deus não condena a homossexualidade? E o Helder sabiamente falou, sim. Falei, então por que a gente faz piada de algo que Deus condena? Desde aquele dia, eu tenho tentado ao máximo nem compartilhar, nem fazer, nem rir de piada assim. Eu dou graças a Deus pela vida dessa minha colega, que nesse dia me ensinou uma lição muito importante. E eu sei que a gente é tentado a esse tipo de coisa. Eu sei porque quando eu ouço, eu estou às vezes passando e eu ouço, eu sou tentado a dar risada. E eu tenho que me lembrar daquele dia, quando eu aprendi essa verdade importante. A gente tem que lembrar que o nosso passaporte não é dessa terra. A gente não tem que tentar mudar o nosso visto para cá. 4 coisas rápidas para a gente pensar. Primeiro, eu sei que pode parecer bobeira o que eu vou falar. Qual que é o nosso conceito de final de semana? O que é o final de semana para a gente? Sábado e domingo. Interessante. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Não é segunda-feira o primeiro dia da semana. É por isso que se chama segunda-feira e não primeiro-feira. Só que a gente se esquece disso, porque a gente chama domingo de final de semana. Qual que é o problema? Você vai me falar que isso é pecado?
Presta atenção. A gente trabalha, seja você que trabalha em casa, cuidando da casa, fazendo homeschooling, cuidando do seu lar, seja você que sai para trabalhar, seja numa empresa, no escritório ou mesmo em casa. Você trabalha para chegar no final de semana e falar assim, ufa, agora eu vou descansar. Você que não tem filho pequeno, né? Quando Deus criou algo completamente diferente. Queridos, Ele desenhou que a nossa semana começasse no dia mais triunfal de todos, que é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Para quê? Para que nós vivamos os outros 6 dias pensando em espalhar a boa notícia que nós ouvimos do púlpito, que nós cantamos, que nós oramos. A nossa motivação amanhã não é que dia chato. É, Senhor, me ajuda a viver a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, à luz do que eu cantei, que eu orei, que eu estudei junto com os meus irmãos em Cristo. Segunda coisa, nós buscamos mais relacionamentos baseados em afinidades do que em oportunidades de demonstrar graça. Não olha para a pessoa que está do seu lado, olha para você, tá? É para você isso. Assim como à medida que eu estudei o texto, eu pensei em mim. Não tem nada de errado você gastar tempo com pessoas que você gosta, com seus amigos, com as suas amigas, está tudo certo. Agora pergunta, quando foi a última vez que você fez amizade com alguém que não tem nada para te oferecer? Uma pessoa que não se parece com você, simplesmente para mostrar o amor de Jesus para essa pessoa. O próprio Jesus não andava, querido, só com Pedro, Tiago e João no barquinho. Ele se relacionava da maneira própria com prostitutas, com políticos, com fariseus, só para mostrar o amor de Deus para essas pessoas. Quer começar a fazer isso dentro da igreja? Manda uma mensagem de WhatsApp para alguém que você não tem relacionamento. Fala assim, olha, eu vi o seu nome, a gente não conversa muito, mas eu quero orar por você hoje. Faça isso. Terceira coisa, nós cremos nas coisas do alto, a gente prega isso, mas a gente gasta o nosso tempo, o nosso dinheiro, de maneira que isso é contrariado muitas vezes. Ah, não, peraí, dízimo, isso aí não é coisa do Antigo Testamento, isso não é coisa do Novo Testamento, não. Paulo, ele organiza uma coleta na igreja e ele diz frases que são, no mínimo, curiosas. Deus diz que Ele ama quem dá com alegria e não por obrigação. Ele fala também para a gente dar com proporcionalidade, com constância. Você não quer chamar de dízimo? Chama de outra coisa, pode chamar de contribuição. Mas a ideia é que os nossos bens servem, nesse sentido, para o progresso do Evangelho. Aonde essa igreja está, por exemplo, nos locais onde vocês têm plantado outras igrejas, apoiado missionários, você é alimentado com a palavra de Deus para que você, no seu lugar de trabalho, onde os presbíteros dessa igreja não chegam, você é o agente. E muitas vezes a nossa contribuição serve para isso também. Quando a nossa perspectiva de dinheiro ela passa pelo filtro da Escritura, a gente muda a maneira como nós investimos no reino. Quanto do nosso tempo nós usamos para orar? Já parou para parar tudo, absolutamente tudo, inclusive colocar esse bendito aparelho no modo avião para falar assim, agora eu vou só orar. Eu já fiz isso. Aí, quando deu 5 minutos, eu já estava coçando para ligar o meu celular. Eu falei, Senhor amado, 5 minutos? Parecia que tinha passado 1 hora. Ao invés de só orar nas refeições, ou quando a gente já está quase dormindo na cama, né, está escorrendo até a baba, aqui a gente fala amém no dia seguinte, quando a gente acorda. Por fim, número 4, aplicação número 4. A gente pode não ir para uma fornalha, mas nós temos as nossas lutas internas por conta da nossa carne. A gente sofre pressão,
E a gente fica mal. Aí, de repente, chega uma criança para você que está triste porque não falaram com ela na escola. E aí você pensa, como eu queria que meu problema fosse esse. Você todo espiritual falando isso, né? Espera aí. O nosso problema é o mesmo. A gente fica mal quando você vê uma foto na rede social e você fala assim, nossa, por que não me chamaram? Ou quando aquele irmão, aquela irmã cruzou por você porque ele estava apertado para ir no banheiro, ele não te viu e você fala, nossa, mas nem falou comigo. Gente, é igualzinho. O nosso problema é o mesmo. Quando nos olhamos no espelho, muitas vezes pensamos, o que os outros vão pensar? A gente tem medo do que as pessoas vão pensar de nós. Isso não é problema só de criança, não. Isso é pressão do grupo, isso é problema do ser humano. Ou uma pessoa procurando igreja, né? Olha só. O que você achou da igreja? Ninguém veio falar comigo. Raramente você ouve algo assim, puxa, a mensagem foi muito desafiadora. Nós cantamos músicas que apontaram para a cruz e isso encheu o meu coração. Sabe por que a gente às vezes não fala isso? Porque a gente vive atrás do nosso eu, daquilo que nos interessa. Idolatria tem que ser banida no nosso coração. Existe uma disputa de amores. O mundo, queridos, ele tolera ser amante, mas Deus não aceita que haja outra. Como aqueles três. Nabucodonosor, existe apenas um Deus para o qual nós nos curvamos. E aí fica a pergunta, e nós? Estamos dispostos a largar os ídolos do nosso coração, a não negociar o inegociável? Vamos orar. Senhor Deus, eterno e fiel a si, nós te agradecemos porque em Cristo temos aquele que entrou na fornalha antes de nós e venceu as chamas por nós. Eu peço para que essa igreja viva com a mesma intensidade e a mesma fé desses servos aqui na Babilônia. Que tenhamos uma fé que não negocia, que não se rende e que confia que Tu estás presente mesmo nas provações. Ensina-nos, Senhor, a preferir a fidelidade à segurança, a glória de Cristo à aprovação dos seres humanos. Que a nossa vida proclame que não há outro Deus que possa livrar como Tu. Oramos assim, no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.